Então, hoje, dia 28 de novembro de 2023, nós estamos na conversa sobre o eixo ambiente com os estudantes que nessa primeira atividade, né, de contato com as atividades investigativas, escolheram esse eixo para realizar as propostas, né, da disciplina 2 do módulo 1. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação, aí o professor Fábio e a professora Isabel, e aí nós continuamos, né, com a apresentação e as conversas também, né, sobre o que os estudantes estão tendo de desafios nesse momento. Bom, como muitos já me conhecem, eu sou a professora Denise, né, estou coordenadora agora do curso. A minha área de atuação é Educação Matemática e Educação em Ciências, a minha formação, a licenciatura em Matemática, mas a minha especialização, né, no meu mestrado e doutorado é na área de Educação Matemática e Ciências. Já atuei também na primeira oferta do C10 aqui na FURG, e orientei diversos, né, estudantes, colegas, professores, né, de várias áreas do conhecimento. Agora eu posso passar para o professor Fábio, pode ser, Fábio? Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Fábio Everton Maciel, sou professor lotado no Instituto de Ciências Biológicas da FURG. A minha formação toda foi na FURG, eu sou oceanólogo e tenho mestrado e doutorado em Ciências Fisiológicas. Atuo no curso presencial de Ciências Biológicas, bacharelado, Tecnologia Ambiental, Tecnologia em Toxicologia Ambiental, desculpa, e curso de Oceanologia, principalmente. Tá? Na EAD, eu tenho experiência na atuação em licenciatura em Ciências, já estou na minha terceira participação no curso de licenciatura em Ciências, e no C10, esta é a primeira vez, né? Então, a gente costuma dizer que estamos aqui para aprender, todos nós aqui estamos para aprender. Então, como eu venho mais da área biológica, então eu estou nesse tema aqui, ambiente, para tentar auxiliar, conversar com vocês aí nessa temática, a aprofundar um pouquinho aí nas discussões e tentar ajudar a clarear um pouco aí os diferentes caminhos e rotas que vocês tomaram. E aí, estou à disposição. Obrigado. Obrigada, Fábio. Isabel, por favor. Boa noite a todos. Então, eu sou a Isabel, eu sou docente também da FURG, lotada no ICB, no Instituto de Ciências Biológicas, sou colega do Fábio, tanto de instituto como de matéria. Então, também sou da matéria de fisiologia, eu dou aula de fisiologia humana, e também algumas disciplinas voltadas para toxicologia ambiental, da área bem toxicológica, né? Uma fisiologia voltada para o lado toxicológico. E também atuo nas ciências biológicas licenciatura, aqui da FURG, né? Eu sou bióloga, também formada na FURG, eu tenho o bacharelado, a licenciatura, fiz o meu mestrado em ciências fisiológicas e o doutorado em oceanografia biológica. É a minha primeira vez em EAD, né? Apesar de, durante a pandemia, todo mundo achar que estava fazendo EAD, nós todos sabemos bem, né? Todos como educadores sabemos que não era EAD aquilo, era um remoto, né? Era muito adaptado, mas em EAD mesmo, verdadeiramente falando, é a minha primeira vez, estou aprendendo muito, espero aprender muito com vocês, e também contribuir para a formação, né, para a continuidade da formação de vocês, no que eu puder contribuir. Vou me esforçar bastante para não deixar a desejar para todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Isabel.
Bom, eu vou só passar, assim, os slides não é uma apresentação fechada, tá, pessoal? É só para ter alguma orientação, assim, para nós, mas, como eu digo, o objetivo é de nós conversarmos sobre as atividades investigativas, e vocês viram que o professor Fábio, a professora Isabel, né, eu estou nesse eixo ambiente, porque amanhã também eu estou, porque depois de amanhã também eu estou em outro eixo, né? Mas a questão mais conceitual, os professores têm muito mais expertise, né, do que o meu conhecimento na área, tá bom? Vamos lá. Bom, então, aqui é só falando do eixo, né, lembrando, né, que nós temos os 4 eixos, então, neste momento, vocês escolheram 4 atividades investigativas, e dessas 4, né, 2 atividades para ser realizadas. Nós estamos, então, na disciplina 2, né, do módulo 1, que é começar a pensar o TCC, depois também a gente pode conversar um pouco sobre isso. Aqui estão, só para a gente recapitular, né, os 4 eixos, e dentro desses eixos, né, os subtemas. A estrutura, né, da atividade investigativa, que a gente começa sempre pensando, né, não quer dizer que as coisas sejam lineares, a gente sempre traz essa fala para vocês, que é a introdução, o desenvolvimento da atividade, e depois, né, a aplicação em sala de aula. Bom, na disciplina 2, né, que é a que vocês estão cursando agora neste momento, a gente começa a experimentar e pensar o TCC, e esse experimentar, então, é o que propõe as atividades, né, é um experimentar de vocês realizarem a atividade, né, é isso que a gente marcou no nosso encontro. Vocês já entregaram o texto de campo 1, deixa eu abrir aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Vou voltar. Então, vocês já entregaram a escrita do texto de campo 1, tá? A escrita do texto de campo 2, que é onde pedia, né, solicitava a escolha das 4 atividades investigativas, né, e indicar 2 como sendo as principais, ou as 2 que vocês vão realizar a experimentação, de forma sozinha, né, então é uma experimentação realizada por vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, né, experimentando as 2 AIs, que era a leitura dos arquivos, tá? Então, sempre relacionando, né, a questão profissional e esse contexto formativo também de vocês, que é a sala de aula, a escola, tá? Fazendo sempre essas interlocuções entre a realidade profissional, a local, né, e a experiência também. E esse texto de campo 3, né, que é o que vocês, o próximo trabalho a ser entregue é dia 12. Então, nele, pede para vocês conter essas ideias, né, realizadas durante o experimento. Por isso que aqui eu vou deixar e vou voltar para ver vocês. Nesta atividade, por que ali entre parênteses aparece, né, que pode ter vídeo, pode ter foto, pode ter desenho. Então, contar esse experimento, vocês podem trazer elementos também visuais, né? Não só a descrição, não só a escrita, mas trazer algumas outras formas, né, de narrar, de trazer esse relato de como foi esse experimento. Bom, os materiais que vocês também vão utilizar para o experimento, que não necessariamente são os materiais que são sugeridos, pode ser adaptado, né, nos recursos que foram disponibilizados, trazer que dúvidas aconteceram durante o experimento, né, trazer que ideias surgiram, que percepções vocês tiveram, e depois, no final, elaborar uma questão-problema, né, para cada um desses 2 experimentos. Tá? Eu só vou continuar aqui, depois, se alguém, a gente retoma. Nós temos alguns
recursos, né, que eu conversei com vocês, que estão com problemas, ou o link, né, eu trouxe aqui, mas depois isso aqui a gente pode disponibilizar também, lá no grupo, né, ou até mesmo na disciplina, que é alguns links que, ou o link não aparece, tem alguns recursos que estão repetidos, né, porque até eu posso ter recursos que também sirva para uma atividade investigativa e também pode servir para outra, né. Alguns links a gente tem sugestão para substituir, certo? Então, no momento que vocês acessarem, já foi passado também para os tutores, eles têm os links que estão com problemas, assim como nós, e aí vocês entrem em contato, certo? Ou depois também a gente pode disponibilizar para vocês, né? Vamos conversar com os professores da disciplina. Então, é esta a nossa conversa, né? Sobre o que vocês estão percebendo nestas atividades, né? Então, agora a gente abre o microfone, né? Todos podem conversar e trazer para nós essas percepções, que desafios, o que vocês estão considerando, né, como relevante também. Estamos abertos às perguntas, às conversas. Marta, por favor. Por favor, eu vou ligar a câmera e o microfone, que é melhor. Boa noite a todos, tudo bem? Eu entreguei já essa parte do ambiente, né, que estava com a outra data. Eu até conversei já com a professora Thalissa, né? Thalissa, que é a tutora. Isso, para ver se estava tudo certinho. Ela disse que a princípio sim. Só que eu fiquei em dúvida assim, ó. Tem uma parte ali que eu preencho, que eu tenho que botar um xizinho, que eu escolhi o eixo. O que eu escolhi no eixo ambiente, né? Certo. E aí eu tenho que botar a questão problema. Mas como eu fiz a minha atividade investigativa numa página de Word, eu não sei se eu tinha que passar o que eu botei nessa página do Word para a questão problema, e no fim eu acabei só citando, assim, o que eu achei relevante, né, que eu vou utilizar para a atividade investigativa, tipo assim, vídeos, conversa com os alunos, ou desenho, eu só citei, ou eu tinha que ser, dissertar mais. Tu realizou a atividade, é das duas que tu realizasse, é isso que tu estás falando? Eu anexei duas atividades, duas páginas, né? Relatando das duas atividades que tu escolheu, é isso? Das duas experimentações? Não, uma só, porque a de tecnologia, como amanhã é aula, amanhã eu tiro outras dúvidas, né? Entendi. Ainda não fiz. Mas eu digo só dessa de ambiente. Tem uma página que nós preenchemos ali no Moodle, né? Certo. E qual é o tema que eu quero, né, da atividade investigativa. Só que eu já tinha aberto outra página do Word e relatei o que eu pretendo fazer. É tipo uma sequência didática, né, prof? O que eu pretendo fazer com os alunos, que vídeos que eu quero apresentar para eles a respeito do tema, não é? A primeira atividade, né, o que tu traz com as 4 atividades investigativas, né? O que tu quer com as 4, assim, o que tu percebeu das 4. Mas depois na escolha das duas, eu já escolhi, tem que realizar. Tá, mas aí tu tem que realizar esse experimento. É que eu não atuo em sala de aula ainda, né, prof? Não, mas não é, olha aqui, ó, eu até parei de compartilhar. Eu não atuo em sala de aula ainda, né? Essa primeira, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui, ó, tu experimentando as duas AIs. É essa que tu estás falando, é isso? Não, eu estou mais adiante, prof. Tu já está no texto de campo 3, que tem que entregar dia 12? Isso. Eu já fiz essa parte do tema ambiente, a aula de hoje é sobre isso, né? Isso. Então, tá, o que acontece? Tu realizou um experimento. E eu fiz uma simulação, como eu estivesse numa sala de aula, realizando... Não, mas não precisava...
eu vou voltar o anterior. O que Tá. acontece? Ó? Nessa atividade anterior, tá? Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Fala melhor. Ó, nessa atividade anterior, que vocês já entregaram também, vocês realizaram a experimentação, ó. E essa experimentação é dessas duas atividades investigativas que tu escolheu. Então, tu escolheu duas atividades investigativas, uma do eixo ambiente, uma do eixo tecnologia. Isso, já fiz, já está pronto. Tá, aí, essa atividade, por exemplo, do eixo ambiente, tá? Tu escolheu um subtema, Isso. e daí daquele subtema, tu fez a experimentação. É aqui, ó, não é na sala de aula, a experimentação é sozinha. Então eu fiz errado, prof, porque eu fiz como se eu estivesse dando aula sobre essa atividade investigativa, né? O que eu apresentaria para as crianças, né? Que tipo de vídeo? Aí eu fui até o YouTube, fui até o Instagram, tem vários, assim, ativistas ambientais. Mas é a partir dos recursos que estão lá no ambiente. Isso, não, eu li todos eles, né? Tá. Eu li não todos. Precisa olhar fora, é aqueles... Isso. Pode complementar. Mas... Exato, aí eu olhei fora para poder relacionar com aquele ali. Eu pensei que eu tinha que procurar alguma coisa fora para relacionar. Não. Então tá. Não. Então fiz errado. Vamos pensar assim, ó. Não é errado, né? É o teu entendimento naquele momento. Tá. Mas o que agora tu podes fazer? Tu pode fazer o experimento, por exemplo, do eixo ambiente, né? Tu escolheu o teu subtema, isso. Aí tu vai ver dentro do teu subtema qual atividade tu vai fazer, qual é o experimento, e tu vai realizar o experimento em casa. Né? Tá bom. E aí, nesse experimento, tu até pode relatar isso, que o teu primeiro entendimento foi tu trazes isso que tu está nos falando, tu pode trazer para a tua escrita. Isso, porque nossa, deu 4 páginas. Eu fui escrevendo, fui anexando coisas ali para relacionar, e no fim ficou muito grande, né? Mas eu acho que não era isso. Eu acho que eu me excedi mesmo. Mas tu não precisa pegar o arquivo, vou apagar e começar tudo, né? Não. A minha orientação, agora a Isabel também vai orientar, tá. Deixa esse material, mas faz o experimento. E nesse experimento, tu fala com a Thalissa, que tu vai anexar outro arquivo, aí conversa com ela. Tá. E aí tu vai trazer esses desafios, olha, eu tinha entendido dessa forma, enfim. Deixar a Isabel falar. Tá, obrigada, prof. Marta, não bota nada fora, porque tudo pode ser aproveitado. Foi uma trabalheira, aposto como foi, né? Não bota nada fora, tu só vai adaptar agora com a nova orientação. Tu escolheste, então, o ambiente, mas o subtema que tu escolheu do eixo ambiente, Animal cultural, avaliando e repensando o lixo. Certo. E avaliando e repensando o lixo. Nesse subtema, ele não tem, né, aquela orientação do experimento, ele tem uma orientação muito livre do que fazer, né? Hein, Denise? Porque aqui, nesse subtema, não existe o experimento em si, né, a orientação de um experimento como os outros. Esse lixo é muito livre. É mais questão do raciocínio, em função da descarte de lixo, tudo. E esse material que tu coletou, que tu montou uma aula, é desse subtema. Com relação porque eu curto páginas no Instagram de um ativista do Paraná. Ele fez uma ecobarreira num rio de Curitiba. E o trabalho dele é muito interessante, aí tanto é que eu pedi autorização para ele, para botar o link do trabalho dele no meu trabalho, e ele disse, não, pode pôr, não tem problema, né? Porque às vezes eles não autorizam, né? Ai, minha gata aqui. E aí eles, não, pode pôr, porque quanto mais gente souber do meu trabalho, melhor, né?
E aí, Claro. pessoas que limpam praias, né, que reúnem pessoas de escola. Eu fui atrás de tudo isso e coloquei no trabalho, de Claro. mostrar através de vídeos, né, no YouTube, alguma coisa assim. Certo. Mas lá também, aqui nesse subtema, como era bem livre a atividade, não existia um roteiro de atividade, ali também dizia para tentar deixar o aluno também, assim, instigar o aluno a realizar algumas coisas. Tu também incluiu esse tipo de atividade? Sim, separação do lixo, separar o lixo seco do orgânico, porque eu sou formada em pedagogia, então tudo que eu penso do primeiro ao quinto ano, né? Eu não consigo pensar do sexto ao nono, porque eu não tenho essa formação, né? Então, tudo eu penso do primeiro ao quinto. O que eu posso fazer com os alunos? Separação do lixo, o seco do orgânico, criar uma composteira dentro da escola, junto com as crianças, e depois fazer alguma coisa com a família mesmo, né? Trazer a família. Tudo isso eu coloquei no meu trabalho. E por isso que ele ficou Mas muito grande. Então, Marta, pelo que está relatando, eu não olhei ainda a atividade lá, hein, Denise, não está assim tão fora do que está sendo pedido. Só talvez tu precise revisar o teu material, porque como nós ainda não lemos, né, porque o prazo era maior, eu acho que dá uma revisada e ver se tem no teu material essas questões daquele exercício que tu faz depois de montar a aula e aplicar para ti mesma, né? Aplicar aqui sozinho, como tem orientação, de qual é a reflexão que tu faz em cima desse material. Tipo, ó, eu imaginei, né? Eu idealizei, eu apliquei sozinha e eu faria tais mudanças ou tal coisa acho que não vai funcionar, aquela questão crítica do que tu montou. Tá. Porque a gente, quando aplica alguma coisa, a gente idealiza, a gente aplica, a gente adapta depois para a sala de aula, né? Então, o que tu adaptaria, o que não, tu acha que não dá certo, o que dá certo? Dá uma olhada se tem esse material. Talvez para esse eixo seja estaria praticamente pronto o teu, né, Contempla, né, Marta? É isso que a Isabel está dizendo. Agora, tu relatando para nós, né, o que tu escreveu, tu fez uma proposta, né, em cima do material que está disponível no AVA e tu ainda buscou. Bom, então é como se tu tivesse feito uma proposta pensando nos estudantes e tu fez uma proposta que tu também realizou, que foi a busca de vídeos. E agora trazer essa parte, talvez um parágrafo, que tu descreva a tua reflexão sobre essa tua proposta. Né? Tá bom, eu acho que foi isso que faltou, então, a reflexão, então. Junto, como se eu estivesse fazendo uma reflexão junto com os alunos, isso? Nesse momento, é um experimento que tu estás realizando. Como tu estás te sentindo com esse experimento? Tá. Como tu te sentes com essa atividade? Tá. Eu vou reler ele, aí eu vou não refazer, mas eu acho que... Não, é bem que a Isabel colocou, né? Tá, não é para refazer, né? Tá. Ele parece que está muito bem construído. É só para trazer essa parte reflexiva, né? Como tu te sente. Tá, obrigada. Sandra? Boa noite, pessoal. Eu não vou ligar a câmera porque eu estou no trânsito, estou com fone de ouvido, que eu vou buscar minha filha Mas eu vou falar, então. Tá bem. Assim, eu acabei fazendo, né, essa atividade bem antes do prazo, e eu troquei uma ideia antes com o Igor, né, da minha proposta. Eu escolhi a pegada ecológica, e como era um questionário, eu acabei fiz uma impressão ali, até para ter algum registro, fiz fotos da minha marcação, né, e da minha pontuação, e aí no texto eu anexei essas fotos, né, de eu trabalhando no ambiente que eu escolhi, na minha casa, porque eu atuo em sala de aula, mas não na educação básica, e eu atuo num espaço, eu sou educadora do programa Jovem Aprendiz, e esses subtemas e das duas AIs que eu escolhi tem tudo a ver
com os temas transversais, os assuntos transversais que a gente utiliza na aprendizagem profissional. E eu fiz uma simulação ali, como eu fiz, porque eu fiz mesmo, e eu entendi, não sei, até então acho que eu estou, não está errado como se eu estivesse fazendo atividade. Eu aplicar em mim primeiro, né, e foi o que eu fiz. Eu apliquei, eu desenvolvi ali um pensamento conforme o resultado, porque era um questionário que ia gerar ali um valor ali onde, né, como eu estaria dentro de um critério, e desenvolvi em cima daquilo. E com aquilo com o meu resultado, eu discuti ali o que eu posso mudar, e também nas questões ali que eu posso trabalhar em cima justamente daquela resposta que eu obtive. E não necessariamente a aplicação. Seria como se eu estivesse aplicando em mim mesma, né? E eu respondendo ali o que eu encontrei em cima daquilo. Eu acho, seria isso para depois aplicar na turma, né? Sim, Sandra, essa primeira parte é como se a gente fizesse um piloto, Exato. né, para te testar. Será que vai dar certo na minha turma? Aí tu vai lá e faz sozinha, e aí tu analisa. Essa parte crítica é de analisar se o que eu faria de diferente, não é entregar o negócio pronto, depois de analisar, mudar e adaptar. É Uma autoanálise, né? todos os passos, inclusive a parte crítica do que poderia mudar, né, o que deu certo, o que tem que adaptar, né? É bem isso, é um piloto que tu aplica antes de levar para a turma, né? A gente tem essa prática, às vezes a gente monta uma atividade, seja extensão, nós assim na universidade, a gente monta uma aula prática, a gente testa primeiro, vê se está tudo ok, para chamar os alunos, né? Na hora da aula tem que funcionar. Então, inclusive, piloto que a gente faz. Inclusive, foi o que eu entendi, que é um assunto que vai me gerar bastante conteúdo, bem interessante, para, inclusive, futuros pesquisa, porque a gente tem como se fosse uma feira, que a gente trabalha vários assuntos, e pode virar um assunto, um tema de uma feira que a gente tem internamente. Eu vi que é um assunto que rende muito, muito interessante. Na verdade, eu faço atividades similares, mas não naquele formato. Achei muito interessante e justamente para mim, no meu papel hoje, iria contribuir de forma efetiva, bem diferenciada do que eu tenho feito. Sim, existem alguns temas que são mais, eu não gosto da palavra engessada, assim, nesse sentido, né? Mas, né, Denise, eu acho que tem alguns temas que a pessoa tem que seguir aquele roteiro, né, que é dado. Eu entendi errado. A gente falou da experimentação, não. Tem alguns que são mais rígidos, né? Que são experimentos mesmo, né? E tem outros que é um pouco mais livre, que eles dão um roteiro de como seguir a orientação dos alunos, mas que não tem um experimento fixo. Exato. Aquele que tem o experimento já montado, aquilo ali tem que ser reproduzido, né? Aquilo ali não quer dizer que não possa ser adaptado, né, ao teu contexto. Adaptado e ainda inserir a base que tu tenhas como colocar. Porque às vezes a escola proporciona algum tipo de material que tu pode aproveitar, que não necessariamente tem que ser só aquilo, né, que foi proposto, mas só para diferenciar alguns, né, que a Carla colocou aqui, não, foi a Carla? Aqui, que não é necessário um passo a passo do método científico para trabalhar a proposta de atividade investigativa. Sim, é bom ter um passo a passo, porque é um roteiro que tu vai montar. É um passo a passo. E depois de aplicar, né, tem o passo a passo, tem a parte prática e depois vem a parte crítica, que é de análise do que tu montou. Então, não deixa de ter um passo a passo, sim. Uma orientação, né? Eu entendi não é assim. como a gente diz, não é a linearidade, né, que a Carla não é uma está colocando. Isso.
Mas até porque, se aquilo ali virar um material que vai ser sempre utilizado, um roteiro de aula e tudo, se tu quiseres passar adiante esse material, assim como tem ali no AVA o material da disciplina, o material ele pode ser reaproveitado por outra pessoa e a pessoa tem que ter condições de reproduzir a partir das tuas anotações. Né? Quando a gente monta um passo a passo, qualquer coisa, seja experimento de... Tem que ter caminho, a pessoa tem que pegar aquilo ali, não foi ela que idealizou, foi tu que idealizou, mas quem pega aquilo ali tem que ter condições de, pelo menos, entender e reproduzir, né? Então, um passo a passo eu acho é essencial de ter, tá? Quem é que tinha levantado a mão? E a vivência desse processo, né? Talvez uma das coisas mais importantes que eu vejo é vocês poderem vivenciar esse processo, de pegar desde o início, né? Pegar ali os temas, pensar nos temas, como pode ser trabalhado, depois fazer uma autocrítica, uma autorreflexão sobre aquele trabalho que vocês mesmos fizeram, e aí sempre construindo, melhorando e adaptando, né? E, claro, quando chegar isso na sala de aula, com certeza vai ter que ser feito outras adaptações, porque cada turma é uma turma, cada conjunto de estudantes é um conjunto de estudantes. Então, isso dá uma certa liberdade, mas também permite essa criação de vocês vivenciarem esse processo, né, na montagem dessa questão, problema e como apresentar isso para os estudantes. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A Maria Edina perguntou, né, ali no chat, sobre quem será a orientadora ou orientadora, né? Bom, Maria, o que nós conversamos, né, o grupo de professores, o coletivo, e neste momento na disciplina 2, nós formamos os grupos por eixo temático. Então, agora no eixo temático ambiente, nós 3 estamos como orientadores de vocês, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem também pelo AVA, né, para mim, para o Fábio, para a Isabel, ou encaminhar para o tutor ou para a tutora, né, que eles fazem a mediação. Então, nesta disciplina. Depois, né, nas próximas disciplinas, né, aí a gente vai começar a delinear qual vai ser o orientador específico. Aí sim, aí a Rosa vai ter um orientador, né, a Carla vai ter um orientador, mas nesse momento nós pensamos em formar grupos, né, grupos de orientação. A Adriana disse que escolheu o subtema Terra e Vida. Queres abrir o microfone, Adriana? Quer fazer alguma pergunta? A Adriana pode abrir o microfone, Adriana. Oi, boa noite a todos. Eu entendi, prof. Então, eu escolhi o eixo meio ambiente, eixo temático meio ambiente e o subtema Terra é Viva. Só que eu ainda não fiz experimentação, não tive tempo ainda de fazer, mas eu entendi, eu escolhi, daí eu faço o experimento em relação ao que está ali, já citado pelas profs, pelo aquele material que está ali, e vou anotando o que está sendo feito passo a passo, isso? O que pede a atividade, né? Tu vai usar aqueles recursos que estão disponíveis, então tu vai navegar aqueles recursos. Uns tem vídeos, tem texto, tem animação, tá? Sim. Bom, aí tu vai fazer a leitura dos textos, enfim, tu vai explorar Sim. E navegar aqueles recursos. Aí tem experimento, qual é o experimento que aparece ali? Tá? Como a professora Isabel falou do outro recurso, que os recursos também eram um pouco livres, né? E vai fazer a experimentação. De que forma tu faz isso? Escolhi um recurso. Bom, aí tu vai, na tua escrita, tu vai trazer esses elementos reflexivos da tua experimentação.
né? De que forma tu escolheu, que recursos tu usou, como foi a tua experimentação, né? Que desafios tu encontrou na tua experimentação, o que tu já tinha de experiência, né, que tu escolheu esse recurso, ou ainda, esse tipo de experiência, né, esse subtema. Então, ele é um texto mais narrativo também, porque pode trazer elementos da tua própria experiência já com essa temática, né? Realizou o experimento, mas vamos supor, realizei tal experimento e tive alguns problemas. Então, tu vai trazer todo esse relato na tua escrita. Aí, o que eu fiz? Eu adaptei esse experimento. Eu vi que da primeira vez não funcionou. Aí, testei uma segunda vez. Né? Então, o que eu modifiquei na segunda vez que eu testei? Que recursos eu utilizei? Recursos que eu não tinha todos os recursos que estavam lá sugeridos, então eu utilizei alguns recursos que eu tinha em casa. Né? E como foi essa experiência para ti? Então, esta é a atividade, né? Realizar, trazer essas reflexões sobre, né? E relatar como está sendo para ti a realização dessa atividade. Ah, que bom, entendi agora. É que tanta coisa, tanta. Aí eu olhei ali e eu vi que tinha que ser com os recursos que estavam já citados ali. Mas Porque ali os recursos, é o que eu digo, os recursos têm textos, têm animações, têm vídeos, né? Então tem que navegar por aqueles recursos. Como a Marta colocou, precisa buscar fora, olha, ela resolveu ainda buscar outros materiais fora e ela trouxe esse relato também para a atividade dela. Pode? Pode, mas já tem uma orientação ali de materiais, né, de recursos no próprio ambiente. Tá bom, obrigada. E este subtema em específico, Isabel, esse subtema tem um experimento. E esse subtema é um exemplo de subtema que já tem um experimento ali descrito para ser realizado. Rosa, no início tu trazia uma pergunta. Conseguisse sanar? Está com o microfone fechado, Rosa, não sei se está. Alguma pergunta mais? Mas ninguém tem dúvidas de como fazer essa. Paloma, tranquilo? Daniele? Quem eu vejo aqui? Tranquilo. Não, é que eu não consegui concluir. Na verdade, a outra atividade, acho que na hora de enviar, eu estava com 2 notes, acabei enviando errado. Aí essa eu até estou terminando ela de concluir, a gente também está no final do ano letivo, né? E aí, aqui em Canguçu, encurtou alguns dias, na verdade, a gente ia terminar dia 26, agora a gente vai terminar dia 14, então estamos numa corrida contra o tempo, né, com as avaliações. Mas acho que eu consegui esclarecer algumas dúvidas que eu tinha quanto às atividades ali também. Que bom. E o que a gente sempre também pede para vocês, né? Não fique com dúvida, não existe dúvida que não seja importante, né? Sempre entre em contato. Denise, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sexta tem o encontro do outro eixo que eu escolhi. Isso. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir assistir sexta, porque a gente tem um outro curso aqui, e eu não sei se não vai bater o mesmo dia, mas aí ele fica gravado, né? Nós vamos gravar os 4 encontros, tá? E aí depois aí a gente vai disponibilizar para você poder assistir. Tá, não. Talvez o de sexta vai bater, ainda não tenho certeza, mas se não bater, eu assisto aquele normal também. Tá bem.
Tayane, a escrita desse texto, né, na atividade traz alguns elementos, né, que vocês podem realizar nessa escrita, né? Então, ele é um texto narrativo, ele é um texto de um relato também, com argumentos e trazendo, né, as percepções de vocês durante a realização da atividade do experimento. E aqui, como alguns colegas relataram, eu não tenho um experimento fechado, né, com todas as etapas. É um elemento que eu posso, um experimento que eu posso construir em cima. E quando a gente pensa nessa reflexão, né, nessa escrita reflexiva, é trazer também o que eu já tenho, né, de experiência em relação a essa escolha, a esse experimento, a essa atividade, né, o que eu posso fazer, né, o que eu percebi nesse momento da realização, e assim como acho que a Marta colocou, o que eu posso mudar também, né? O que me afetou, o que me tocou esse experimento, esse momento da realização? E que sugestões, o que eu poderia fazer, né? Romélia? Boa noite a todos, eu acabei chegando atrasada, eu também vou olhar depois a gravação, né? Eu estou com a atividade também atrasada da pós, nós também sou de Canguçu, e que nem a colega falou, né? Então nosso ano letivo, que ia terminar dia 26 de dezembro, vai acabar, no caso, para mim, dia 11 de dezembro, então nós estamos na correria de trabalho avaliativo, sem falar nas estradas e na chuva, que tem vários alunos que não realizaram avaliações, né? Enfim, então eu vou reolhar o vídeo para ver, mas assim, eu também sou do eixo do meio ambiente, e eu escolhi as pegadas, e eu não confesso que realmente eu peguei o tema, escolhi pegada ecológica, então eu não toquei no material, né? Mas a minha dúvida, e algumas colegas já falaram ali, eu mais ou menos, eu tirei, mas eu vou ver depois o vídeo, no caso, preparar uma aula voltada naquele eixo do meio ambiente para enviar, e depois a gente vai retomar novamente essa atividade. É isso, mais ou menos, né? Realizar, tu vai olhar os recursos que tem, Sim. né, explorar, e realizar um experimento, se assim tiver, no teu recurso. Tá. Tu, sozinha. Né? Sozinha. E aí, tu vai fazer o relato dessa tua atividade, desse teu experimento. Então, tanto que ali ele coloca, né, deixa eu olhar aqui, que nesse experimento, lá na escrita do texto de campo 2, te diz, né, que é uma experimentação realizada sozinha, né, e depois, quando tu for fazer a escrita de texto 3, que registro tu tem também desse experimento? Tu pode tirar foto, tu pode colocar, ou fazer um vídeo, ou fazer até uma ilustração, para ver os materiais que tu utilizou, o contexto que tu estavas, né? A gente já comentou, é um experimento que talvez tu possa usar, mesmo tendo orientação nos recursos, mas tu utilize adapte materiais também, né? Então, como tu te percebe fazendo esse experimento, né? Vão trazer essas tuas reflexões. Tá bem, muito obrigada, professora Denise. Inara? Esse experimento da pegada ecológica, ele é bem simples, assim, que eu tive lendo e já elaborando, já adiantei bastante. Ele consiste basicamente num questionário que tu vai aplicar para os alunos, e ele não dá muita brecha de tu mudar esse questionário, ele diz ali que tu tem que seguir aquele questionário. Então, eu acredito que o texto, depois de campo, eu possa colocar o que eu sugeria, diferente, para poder adaptar para a realidade da sala de aula, mas o experimento em si, ele é meio modulado, tem que ser aquele que está descrito.
Então, né, tu vai fazer um experimento, tu vai responder, né, como se fossem teus estudantes, e aí tu vai trazer essa reflexão em cima dessa atividade que tu fez, aquilo que tu estás relatando para nós, né? Obrigado, colega Inara. As ordens. Prof, eu me lembrei, agora que a Inara falou de um questionário, né, desse tema que ela escolheu, nesse do lixo também tinha alguns questionamentos, né, nos recursos, que também poderiam ser levados assim para os alunos e questionar eles sobre isso, né? Pela quantidade de lixo que eles utilizam no dia a dia, quanto que uma família gasta de lixo no seu dia a dia, durante uma semana, um mês, e eu me lembro que eu coloquei ele no meu roteiro sobre isso, né? Sobre os diferentes lixos de alguns países, né? Como é que eles resolvem a questão do lixo. E eu me lembro que eu coloquei tudo isso no roteiro, acho que por isso que ele ficou grande. Mas é que tinha essas sugestões lá, né? E eu achei pertinentes, assim, ao trabalho. Só que, é claro, aumentei ele mais um pouquinho. Mas é uma construção, né? Não tem problema. É que o lixo é um assunto, assim, que todo ano tu fala no lixo, né? E é um problema bem extenso também, né? Também tem isso. Então tá, obrigada, Mesmo professora. Mesmo tendo esse questionário e tudo, ali na atividade, né, investigativa, também tem algumas dicas de discussões, de fomentar essa discussão entre os estudantes, né, entre os alunos, sobre o conteúdo, né? Então, claro, existe o questionário, fica preso naquilo ali, mas existem algumas outras atividades que podem ser realizadas para ajudar né, na abordagem aí desse conteúdo com eles. Aí tem que, ali tá tudo bem explicadinho, com ideias do que fazer. Esse material Tá cortando. A professora Isabel estava cortando ali o finalzinho, Isabel. a minha internet está muito ruim hoje. Não sei o que está acontecendo aqui. Mas tu estavas falando do material ali que não, que o material existe, eu né? achei muito bom o material. Eu achei assim, eu fui discorrendo de todas as atividades investigativas e achei muito rico o material. Que eu queria ter tido esse material nos meus estágios. Alguém mais? Alguma dúvida? A Marta também disse que escolheu o tema lixo, né? Eu comecei a separar lixo em casa depois que o meu filho teve esse assunto na 4ª série do ensino fundamental. Ele assim, mãe, eu tenho que começar a separar o lixo. Eu disse, tá bom, vamos então. E desde então, ele já terminou a faculdade. Desde a 4ª série. E todos os anos a gente trabalha lixo, né? Na escola. Porque é um tema que não termina nunca, né? Sempre tem que estar sendo construído desde os pequenininhos, né? Sempre. Não, e sempre tem atividades diferentes, né? No Instagram, esse
do Diego Saldanha, né, que ele criou uma ecobarreira. Ele mora na beira do rio, em Curitiba, e ele resolveu construir essa ecobarreira. E não tem apoio nenhum da prefeitura, mas o pessoal da reciclagem vai até a casa dele e busca, porque ele recicla todos os lixos, e a mãe dele criou um museu numa das peças da casa dele, com coisas que eles tiram do rio. Esses dias tiraram uma geladeira de dentro do rio. Sofá, bonecas, bolas. É muito interessante o trabalho dele. E ele criou uma peneira, onde ele vende essa peneira feita de inox para recolher lixo das praias, no meio das areias das praias. E o que mais sai são butucas de cigarro. O trabalho dele é muito bom. Bem interessante. A gente vive muito isso aqui. Muito triste. Alguma pergunta, pessoal? Podemos ir encerrando, então, essa nossa primeira conversa. Depois a gente também está programando, vamos tentar fazer outra em dezembro ali, né? Mas tudo vai ser depois conversado, e a gente, assim que a gente definir, nós já divulgamos para vocês, né? Uhum. Boa noite, Carla, que a gente pode, então, concluir, né, Uhum. esse momento. Tá ótimo, prof. Obrigado. Tá ótimo. Boa noite, obrigada por hoje. Obrigada. Boa noite, Boa pessoal. noite, obrigada.